Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo hoje. Nós vamos meditar no capítulo 17 do livro de 2 Reis. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Pai, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias já se renovaram essa manhã em nossas vidas. Pai, abre os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, que é santa, viva e eficaz. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 de 2 Reis narra um dos momentos mais sombrios da história de Israel: a queda do Reino do Norte e o exílio de suas 10 tribos pela mão do Império Assírio. Este juízo divino não foi um ato arbitrário, mas a consequência inevitável de séculos de idolatria, desobediência e rejeição da aliança com o Senhor. Após a deportação dos israelitas, a terra de Samaria ficou desolada, um vácuo espiritual e demográfico. Essa passagem não é apenas um registro histórico sobre como a região foi repovoada, é uma profunda e solene advertência sobre um dos maiores perigos que assombram o povo de Deus em todas as épocas: o sincretismo religioso, a tentativa de mesclar a adoração ao Deus verdadeiro com as práticas e os deuses do mundo. Concluindo, meditando nesse valioso capítulo, porque ele nos ensina que a história do repovoamento de Samaria é um solene memorial do desastre espiritual que ocorre quando o povo de Deus tenta negociar com o mundo. É isso que esse capítulo nos ensina. É um retrato vivido de uma fé que é nominal, mas não é real. Uma religião que tem forma de piedade, mas nega o seu poder, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Que esse texto nos leve a um profundo autoexame. Existem áreas de nossas vidas onde tentamos temer ao Senhor e, ao mesmo tempo, servir aos nossos próprios deuses. Há ídolos escondidos em nosso coração que competem pela glória que pertencem somente a Deus. Precisamos nos perguntar isso. Existem áreas de nossa vida onde tentamos temer ao Senhor e, ao mesmo tempo, servir aos nossos próprios deuses. Há ídolos escondidos em nossos corações que competem pela glória que pertencem somente a Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de lhe entregarmos uma devoção indivisa, um coração puro e uma adoração que seja aceitável a Ele. Não por nossos méritos, mas pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E trazendo alguns versículos, como é que eu vou explicar? Trazendo para os nossos dias alguns ensinamentos, nós vemos o seguinte, irmãos: precisamos vigiar, precisamos estar atentos, não nos distrairmos. Tiramos lições que podemos aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, a idolatria ela ainda existe. Ela não se limita, irmãos, apenas a imagens. Hoje idolatramos sucesso, aparência, controle. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Segundo, Deus é paciente, mas também é justo. Deus nos ama, que é o melhor para cada um de nós.
mas ele é justo. Ele advertiu Israel por séculos, mas o juízo veio, como disse Paulo, lá em Romanos 11:22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Terceiro, sincretismo é traição disfarçada. Quando tento conciliar, quando tentamos, eu e você, conciliar o evangelho com a cultura ou com práticas contrárias à palavra, estou dizendo, Deus não é suficiente. O Senhor não divide a sua glória. Quarto, a palavra profética sempre se cumpre. Israel ignorou os profetas, mas todas as advertências se realizaram. Lembre-se, irmãos, que nenhuma promessa de Deus falhará. Quinto, a ausência de Deus é a pior punição. Irmãos, ser expulso de sua presença é mais doloroso que qualquer derrota. O pecado nos separa, mas o arrependimento nos restaura. Sexto, e em último, nós não devemos tratar Deus como um ente, um entre muitos. Não podemos fazer isso. O povo que ficou em Samaria adorava o Senhor, mas também seus ídolos. E isso me confronta. Será que eu estou dividindo minha adoração com outras coisas? O capítulo 17 é o fim de uma história triste, mas também um alerta amoroso. O Deus que disciplina é o mesmo que advertiu. Ele não agiu por impulsividade, mas com justiça. O povo teve tempo, irmãos, mas escolheu a idolatria. Esse texto nos convida a examinar o coração. Tenho escutado os avisos de Deus ou estou resistindo como Israel resistiu? A boa notícia é que mesmo depois do juízo, Deus não abandonou seu povo. Ele continuou falando, continuou agindo e mais tarde traria a restauração. Se o Senhor ainda nos adverte, é porque ainda deseja nos restaurar. Que possamos ouvir sua voz hoje e não endurecer o nosso coração. Amém, irmãos? Que capítulo poderoso, né? Quanto ensinamento a gente aprende, como a gente aprende com a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante meditar na palavra todo dia, porque a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus renova a nossa mente. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai todo-poderoso, ao meditar nesse capítulo, meu coração se inclina em temor e adoração, reconhecendo a Tua justiça e a Tua santidade. Senhor, a história de Israel me ensina o perigo de um coração dividido. Peço perdão, Senhor, pelas vezes que tentei misturar a adoração a Ti com os ídolos modernos, colocando a minha confiança em coisas ou em pessoas, ou na minha própria segurança, ao invés de colocar toda a minha fé apenas em Ti. Reconheço, Senhor Deus, que a desobediência e a surdez à Tua palavra geram consequências devastadoras. Por isso te peço, Pai, abre os meus ouvidos espirituais para ouvir os Teus alertas e não endurecer meu coração como fizeram os israelitas. Nos ajuda, querido Deus, limpa minha vida de qualquer sincretismo, que eu não seja uma adoradora de conveniência, mas uma serva fiel em todo o tempo. Renovo hoje, Pai amado, minha aliança contigo. Eu decido temer e servir somente ao Senhor, que me libertou do cativeiro do pecado. Que a Tua graça me guarde do orgulho e me mantenha firme na verdade, longe da idolatria e dos caminhos que provocam a Tua ira. Obrigada por Tua paciência e pelo Teu amor, Pai amado. Essa é a oração que eu faço.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.